O que a gente inicia hoje é uma série de aulas específicas, onde vamos trabalhar muitas tecnologias e muitas técnicas diferentes de programação, tá certo? E em cada uma delas, a gente vai especificando tanto os conhecimentos agregados nos outros anos e nos outros períodos, para que a gente chegue até esse ponto específico, tá? Então, o que a gente pretende construir é um CRUD. Vocês lembram do conceito de CRUD, não lembram? Alguém pode me ajudar aí com isso? Que a gente viu lá a interface gráfica com o NetBeans de programação orientada a objetos. Alguém se lembra do CRUD? Sim. Muito bem. O CRUD, então, nada mais é do que uma interface por meio de uma aplicação onde a gente consegue fazer o create, ou seja, inserir um registro no banco de dados, o read, que é a leitura dos dados do banco de dados para uma interface, update, que é a atualização de um dado registro no banco de dados, e o delete, que é a remoção desse registro no banco de dados. Só que nós vamos utilizar toda uma estrutura, essa estrutura vai ser web, tá certo? Porque vamos desde a interface, na parte de interação com o usuário, até o banco de dados seguindo uma determinada ordem lógica, utilizando o web service e uma série de outros conhecimentos, tanto de programação quanto de infraestrutura, durante o curso todo. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para que eu possa especificar o máximo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vocês conseguem já ver minha tela? O editor de texto? Sim, estou vendo aí o número 1. Muito bem. O número 1, o que a gente vai especificar aqui é a requisição, por exemplo, que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, a requisição por meio do navegador até o banco de dados e voltando do banco de dados para a tela. Isso, gente, vocês já estão acostumados a fazer, por exemplo, com programação para web, né? Como linguagem back-end e tudo mais. Mas só que vamos incluir aqui o web service, tá certo? Então, no primeiro passo aqui, a gente vai ter no navegador a requisição. Essa requisição, e a gente sabe que no navegador a gente vai precisar do HTML estrutural, do CSS, que a gente vai utilizar já o Bootstrap para estilizar a página, e a gente vai utilizar o jQuery. O jQuery é uma biblioteca em JavaScript, onde é possível fazer uma requisição AJAX, portanto, uma requisição HTTP. Eu vou colocar HTTP AJAX, né? Então, isso do ponto de vista de interface. O usuário vai ver isso daqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. É isso aqui que o usuário vai ver, tá bom? Então, esse simples fato aqui de dar um F5 na tela, tá vendo que essa listinha aqui ela se atualiza? Tá vindo de um banco de dados via web service. Então, o que aconteceu para que essa listagem aqui aparecesse? A gente tem o navegador, o HTML estrutural, o Ajax fazendo uma requisição HTTP para o servidor. E do lado do servidor, deixa eu só anotar aqui, servidor, ele recebe essa requisição do Ajax via post, tá certo? Então, com o Ajax, a gente dá um post para o servidor vai receber alguns parâmetros para a listagem dos dados da seguinte forma. A gente vai passar uma mensagem do navegador para o servidor falando assim, ó, liste para mim todos os usuários do banco de dados, tá certo? Então, esse servidor vai consumir um web service fazendo a chamada no web service de uma função que retorna todos os usuários que estão na tabela usuário do banco de dados, tá? Então, para que esse web service seja consumido, ele precisa ser construído. Então, aqui é a parte em que o web service vai ser construído. E aí vai ser um arquivo à parte. Vamos considerar como se fosse um projeto à parte, tá certo? Então, o web service vai fornecer uma função que retorna do banco de dados todos os usuários, tá? Mas esse web service, ele vai se conectar
o banco de dados por meio de uma classe do PHP, tá certo? Então, a gente vai ter uma classe DAO, tá? Que a gente sabe que é o Data Access Object, que vai ser uma classe chamada usuário. Essa classe usuário, ela vai ter as funções de select e as funções, por exemplo, de chamada de procedure lá no banco de dados, onde eu possa registrar, por exemplo, um novo usuário, ou eu possa alterar o registro de um usuário, tá bom? E aí, essa classe DAO, ela necessita de uma classe de conexão com o banco de dados, que a gente chama ela aqui de MySQL. E aí seria uma classe Connect, por exemplo, tá? Também do PHP. Essa classe MySQL é responsável por fazer a conexão com o banco de dados. E aí o que acontece? A gente faz a listagem no banco de dados e aí a requisição volta por todo esse caminho aqui. Sai do banco de dados, né? E aí eu vou colocar aqui DB de database, onde a gente vai ter a tabela usuário, listando todos os usuários por meio do MySQL para a classe DAO, retornando esses registros para o web service. Então, o cliente que consome esse web service recebe de volta a lista de usuários e por meio da requisição AJAX e por meio do tratamento dos dados em JSON do jQuery, ele volta para o navegador. Então, assim, são 7 passos em direção ao banco de dados e 7 passos em direção ao navegador. Isso é feito em uma fração de segundo, viu, pessoal? E o que a gente vai implementar primeiro, eu preciso que todos vocês abram aí o MySQL Workbench, tá? Vocês têm aí o MySQL Workbench instalado? Eu tenho. Necessariamente o Quem SQL. não tem MySQL... Não há necessidade, tá? Já enviei para vocês toda a estrutura de arquivos que a gente tem aqui, ó, uma pastinha chamada database, e nessa pastinha database vocês têm um arquivo chamado DB Web Service, tá? Essa pastinha DB Web Service, nesse arquivo dbwebservice.sql, se a gente abrir aqui para editar, ele já vai mostrar o script SQL de criação da tabela usuário, tá certo? Então aqui basicamente a gente cria um banco de dados chamado DB Web Service e nesse banco de dados DB Web Service a gente cria uma tabela usuário, tá? A tabela usuário vai ter uma coluna usuário ID, que é a chave primária, autoincremento, vai ter uma coluna nome do usuário de um varchar de 80, que também é obrigatório, tá? E uma coluna telefone, que é um varchar de 15, que também é obrigatório. Basicamente isso que a gente faz, tá certo? Esse é o primeiro passo, onde vocês vão precisar criar essa tabela, esse banco de dados DB Web Service. E aqui a gente tem uma tabelinha de usuário. Se a gente listar todos os registros, que eu fiz o teste aqui mais cedo, tá vendo? Tem alguns registros já no banco de dados, tá? Mas eu vou fazer o passo a passo por aqui, no Workbench. Eu vou só duplicar um outro banco de dados e vou criar DB Web Service 2, tá? Como que eu faço isso aqui? Oi. Em qual passo que tá o banco de dados que você mandou pra gente? Não tá no arquivo, não. Ah, não, pô. Tá, Você mandou não. outro arquivo. Aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês Você não mandou têm essa estrutura? Você mandou pra gente. Não, você mandou pra gente outro arquivo. Tem menos pastas. Então, peraí. Tem menos pastas? Isso. Mas qual é o nome do arquivo que vocês receberam? Web Service 2020. Você mandou um negócio da gasolina, né? Você mandou o Web Pera aí, Service, não DB Web Service. Vamos lá, então. Eu vou enviar o arquivo atualizado, tá? Beleza. Só um segundo que eu vou já incluir aqui no chat. Show. Vamos lá, vou carregar do computador. Aqui, ó, DB Web Service 2020. Carreguei o último arquivo, né? Ele vai levar um tempinho que ele faz a verificação dos arquivos aí.
E já já também eu vou postar esse mesmo arquivo inicial no Moodle, tá, pessoal? E aí vocês vão fazer a entrega de um projeto bem próximo disso por lá. Porque a intenção é que depois que a gente concluir um CRUD, por exemplo, aqui, vocês utilizem outras disciplinas e outras linguagens também para consumir esse WebService. Estou negociando com alguns professores para isso, tá bom? O que que acontece aqui então? Vamos criar aqui no Workbench, só para ficar registrado, como que eu crio esse banco de dados aqui, tá? Então eu vou com o botão direito aqui na parte de esquemas, tá bom? E vou em Create Schema. O nome do banco de dados que eu vou criar aqui vai ser DB Web Service 2. Eu vou aplicar isso. DB Web Service 2. Pronto. Criei um banco de dados chamado DB Web Service 2. O que eu vou fazer agora é definir esse banco de dados como o banco de dados padrão, tá? E aqui dentro de Tables, eu vou criar uma nova tabela. Botão direito, Create Table. E a gente vai dar o seguinte nome para a tabela, ó. Usuário. Na aba de colunas, a gente vai criar uma coluna chamada usuário ID, que é uma chave primária, não nula, e é auto-incremento, tá certo? Eu vou utilizar aqui a engine no DB, tá? Eu vou incluir a coluna nome. A coluna nome vai ser um varchar de 80. Só um minutinho aqui. Vai ser um varchar de 80. Não nula. Vou criar uma outra coluna, só verificando aqui a documentação. Telefone, tá? A última coluna do usuário vai ser a coluna telefone, que vai ser um varchar de 15 posições, também obrigatório. Não é permitido nulo, tá? Então, a gente inicia por aqui, tá? Porém, a gente deve fazer o seguinte. Vamos começar a construir esse web service, certo? Vocês já baixaram aí o arquivo que está no chat? Com essa estrutura aqui agora? Já, eu estou criando aqui a base. Então vai uma explicaçãozinha bem rápida. Deixa aí, lá no Workbench lá rapidinho. Deixa no Workbench um pouco. Tá. Essa é a estrutura da tabela. Vamos ter a tabelinha usuário. E essa tabela usuário vai ter as colunas usuário ID, que é a chave primária, auto-incremento. A coluna nome, que é um varchar de 80. E a coluna telefone, que é um varchar de 15. Tá certo? Everaldo, mas daí não precisa criar de novo não, né? Pode pegar aquele que você mandou lá. Isso, pode rodar o script direto, tá bom? Show. Então, podemos prosseguir aí? Pode. Por mim, sim. Vamos lá, então. O que a gente vai fazer aqui agora, eu vou explicar rapidamente aqui quais as funções de cada uma das pastas que estão dentro do nosso projeto, tá? A gente tem aqui uma primeira pasta chamada clientes, tá certo? Nessa pasta aqui, a gente vai poder listar os usuários, tá certo? A gente vai conseguir fazer listagem dos usuários, mas esse é o arquivo que vai ficar do lado do servidor esperando o post do Ajax, tá certo? Então, é esses arquivos aqui que vão ficar esperando uma requisição lá do HTML. Esses arquivos que vão fazer essa função. Aqui na pasta CSS a gente tem um arquivo Bootstrap, que não vai ser customizado, a gente vai utilizar o padrão que vem por lá. Na pasta Database, essa é uma função que a gente já vai escrever ela logo, tá? É o primeiro passo que a gente vai fazer, porque além de fazer a listagem dos usuários que estão no banco de dados, a gente vai poder fazer isso daqui, ó.
Alguém me dá uma sugestão de nome para que eu possa inserir aqui? Vou inserir o nome do Henrique aqui. Qual é o telefone do Henrique? Vou colocar aqui. 32. Como? Aí, 70, Henrique, 70. tá bom assim, né? E aí, olha o seguinte. A gente faz uma requisição assim que clica no botão cadastrar também por meio do Ajax. A gente tem um arquivo usuário cliente, fica na pasta cliente, que vai ficar esperando esse post aqui, ó. E quando eu dou o post, o último registro ficou aqui, tá vendo? Então o que acontece? A gente fez uma requisição utilizando o Ajax e aí consumiu uma procedure. Essa procedure que registra o usuário lá no banco de dados, tá bom? E aí faz a validação, inclusive, dos campos que são obrigatórios, tá certo? Então a gente vai até nesse nível de implementação. Eu acredito que vocês estejam vendo alguns conceitos assim com a Miriam, né? Em banco de dados avançado. Então, aqui a gente tem uma pasta HTML com o arquivo cadastrousuário.html, onde a gente vai ter toda a interface gráfica com o usuário e as funcionalidades com o Ajax, tá certo? Na pastinha JS, a gente tem a biblioteca jQuery.js, que tanto manipula o objeto DOM com os dados que vêm do banco de dados para criar aquela tabela com os usuários, quanto para fazer requisição com Ajax. Na pasta model, temos dois arquivos. O arquivo mysql.class eu nem deixei vazio, eu já enviei ele pronto, a gente vai passar basicamente por todas as funções que ele é responsável por fazer. Basicamente ele faz a conexão com o banco de dados para tanto fazer a listagem, a comunicação com o banco de dados listando os usuários, ou enviando dados do servidor PHP para o banco de dados, tá certo? A gente vai estudar essa classe aí para verificar o que ela faz. A classe usuário.class.php é a classe que a gente chama de DAO. É aqui que a gente vai fazer a chamada, por exemplo, da listagem dos dados por meio da classe MySQL. A pasta NBProject é nativa do NetBeans. Assim que eu crio o projeto NetBeans, ele cria essa pasta, não tem nem interesse de abrir. A pasta no SOAP é a biblioteca do PHP que a gente está utilizando para construir o web service. E a pasta services possui o arquivo que é em si o web service. Então a gente poderia entender como um projeto separado essa pasta services, a pasta no SOAP e o arquivo MySQL que está dentro da pasta model. Esse seria o web service em si, tá? O web service separado. E aí a parte de interface gráfica com o usuário e comunicação com o servidor ficam sendo as 5 pastas iniciais. Correto? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Podemos Severo, seguir você então? pode abrir a pasta model só para dar uma olhadinha? A pasta model possui dois arquivos, tá? Ah, A sim. classe MySQL. Então vamos lá. Vamos do seguinte ponto de vista, né? Já temos o banco de dados pronto. O que a gente precisa fazer agora é construir uma procedure que seja capaz de inserir um novo usuário no banco de dados, tá certo? Uma procedure é um procedimento, né? A tradução literal é procedimento. Dá uma visão assim de uma função pela qual nós podemos passar alguns parâmetros e fazer validações, manipulação de dados, manipulação de tabela, entre outras coisas. Vamos criar uma procedure que é capaz de registrar um novo usuário no banco de dados. Vamos fazer isso? Que a gente parte do banco de dados para a interface, tá certo? Então, eu vou pedir para que todos abram aí a pasta database e vamos colocar para edição o arquivo p_salve_usuário.sql, tá? Todo mundo abre aí, por favor. Podemos partir para o desenvolvimento aí dessa procedure? Olha, essa aqui é a sintaxe puramente SQL, tá? Mas ela possui algumas
características que são muito próprias do MySQL, tá bom? Uma palavra reservada que a gente vai utilizar aqui, eu só vou tirar o caps lock, que é o delimiter. Essa é uma palavra reservada para que a gente consiga dar uma série de comandos SQL no MySQL e colocar como se fosse um início ou um fim, tá certo? Isso para o caso de a gente ter outras funcionalidades ou outros comandos. É sempre uma boa prática, tá? E aí vem um comentário aqui no MySQL, onde a gente pode utilizar o sharp, ou tralha, tá bom? Apaga procedure caso ela já exista. O que acontece? Pode ser que em um dado momento ou outro a gente faça uma manutenção no corpo da procedure. E aí é interessante que a gente apague a procedure, porque o MySQL ele dá esse comportamento seguinte. Quando a gente roda o comando create procedure, se essa procedure já existe, ele não sobrescreve. Então, o primeiro passo que a gente faz é apagar a procedure caso ela já exista no banco de dados, tá bom? E o comando para apagar uma procedure no MySQL é assim, ó, drop procedure if exists. E aí a gente coloca qual é o nome da procedure, que vai ser p_salve _usuário. E aqui a gente coloca 2 sinais de cifrão que delimita aqui esse comando que apaga a procedure. Então, não importa quantas vezes a gente execute este arquivo, a primeira coisa que ele sempre vai fazer é apagar a procedure. E aí a gente faz o seguinte, cria a procedure. Outros sistemas de gerenciamento de banco de dados permitem que você sobrescreva, tá? Toda vez que você dá um create procedure, se ela existe, ela vai lá e sobrescreve. No MySQL, não. A gente precisa fazer esse comando. Então, o que a gente basicamente vai criar aqui é uma procedure MySQL que vai receber 3 parâmetros, tratar esses parâmetros, e aí ele insere um registro no banco de dados ou atualiza, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó, create procedure p_salve _usuário. E a gente coloca abre e fecha parênteses, tá certo? Para delimitar quais ali eu preciso colocar aqui minúsculo, ó, p_salve _usuário, tá? E a gente vai colocar alguns parâmetros de entrada. Como que a gente define parâmetro de entrada? In é parâmetro de entrada. O primeiro vai ser o p_id, que vai receber o ID do usuário, tá certo? Vai ser do tipo int. Outro parâmetro de entrada vai ser o p_nome, parâmetro nome. No banco de dados ele aceita um varchar de até 80 posições, tá? E o terceiro parâmetro de entrada vai ser o p_telefone, que é um varchar de 15. Então, são os parâmetros de entrada para procedure, tá certo? Então, a gente vai delimitar que é o início do tratamento desses parâmetros a partir daqui, tá? E o que a gente vai implementar agora? Vamos trabalhar controle de transação, tá? Porque se eu passo alguma informação aqui que está incorreta ou que não segue o mesmo padrão do banco de dados, porque, por exemplo, eu poderia ter colocado no banco de dados o telefone como bigint, e aí passa um varchar aqui, passa um caractere alfanumérico, o banco de dados vai fazer o controle de transação. Então, se ocorrer algum erro na transação, o próprio banco de dados trata de lançar uma exceção, tá certo? O que a gente vai declarar aqui primeiro, tá? Vai fazer um declare, essa declaração de variável, tá bom? Vai ser done, vai ser uma variável do tipo int, e por padrão, ela vai valer false, tá? Vai verificar se a transação foi feita. Outra variável de controle que a gente vai utilizar aqui, declare, é x
C é variável Federaldo. de exceção. Oi? Acho que o Pedro quer falar alguma coisa. Ele levantou a mão. Falei, Pedro. Então, eu só queria perguntar, esses arquivos, essas pastas, né, da pasta DB WebCF, você jogou lá no WebCF 2020? Como? DB Web Service? DB Então, você Web mandou Service no chat. 2020 é o nome do arquivo que eu Ele enviei, mandou né? outra pasta, ô Pedro. É outra pasta. Essa pasta DB Então, Web Service 2020, você vai descompactar e colocar dentro da pasta www, tá? Separado do DB Web ela não Service. faz parte do WebCF, não. Não, esse é um outro projeto que a gente inicia, tá? Entendi. Para manipular o banco de dados, tá certo? Valeu. Então, voltando aqui ao raciocínio, é o seguinte: eu vou declarar uma outra variável chamada xc, que também vai ser do tipo int, e por padrão, default, ela vai valer 0. O que acontece? Caso o sistema de gerenciamento de banco de dados, MySQL, ele verifique que houve uma exceção, tanto de sintaxe quanto de execução de um comando, a gente vai conseguir verificar, vai mudar o valor dessa variável, se ocorrer alguma exceção de banco de dados. E por meio dela eu sei se o registro foi inserido, se o registro foi atualizado ou se deu um erro, tá? Essa é uma variável de controle. E outra variável que a gente vai declarar aqui, declare x_id, que a gente vai fazer algumas validações posteriormente para verificar se o registro existe ou coisa desse tipo, tá bom? Vai ser de novo uma variável do tipo int e por padrão ela inicializa em 0, tá? Essa é uma declarações de variáveis. O que a gente vai fazer? Vamos colocar, e aí não se recomenda fazer isso para não pesar muito o banco de dados e depende muito do tipo de projeto que está sendo desenvolvido, tá? Mas a gente pode, por exemplo, validar quais são os campos obrigatórios dentro da procedure e não na linguagem de programação. Isso é quando a gente passa as regras de negócio para dentro do banco de dados. E aí alivia a aplicação, em contrapartida a gente passa as regras de negócio para o banco de dados. Então é o seguinte, a gente vai validar um nome. Se o usuário passar um nome vazio, a gente vai lançar uma exceção na tela, uma mensagem para o usuário, tá? Então aqui o comentário vai ser valida nome. E como que a gente vai validar o nome? Se esse parâmetro aqui, ó, p_nome, ele for igual, se ele for igual a vazio, então, e aí já vou inserir aqui o end if, se o usuário informar um nome vazio, a gente vai retornar como se fosse um registro do banco de dados, tá? Vamos criar um determinado padrão. A gente sempre vai retornar uma coluna chamada type e sempre vai retornar uma coluna chamada MSG, tá? Então a gente faz assim, ó, select erro as type. Então o tipo que vai ser retornado como registro vai ser erro. E qual a mensagem que a gente vai retornar para o usuário? Vai ser assim, ó, nome é obrigatório. MSG. E aí vai retornar uma linha com duas colunas. Com a coluna type e a coluna MSG sempre, tá? Aí o que acontece? Se o usuário informou o nome vazio, ele deixou o nome vazio e tentou rodar a procedure. Ele vai selecionar essa linha como um registro e vai parar a execução da procedure, tá? Então a gente consegue parar a execução da procedure por meio do comando leave proc. E proc é uma palavrinha que a gente determinou aqui, ó, logo no início, onde a procedure é inicializada. A gente tem um controle dela, de início e fim. Então ele para a execução dessa procedure nesse ponto e não roda mais nada para baixo, tá? Então a gente sabe que é possível validar também o telefone, que é outro campo obrigatório, tá? Então o que a gente faz aqui? Valida Ô, telefone. Geraldo, Como que eu valido? Sim, aquele if ali, nome, tem um underline ali embaixo, depois do tem P, ou underline não? aqui, Ah, tem. tá. E Beleza. é exatamente esse parâmetro aqui, ó, tá? A gente está Beleza. validando se este parâmetro p_nome está vazio.
tá bom? Vamos lá para a segunda validação. If, e aí o mesmo parâmetro aqui, Arthur, ó, P underline telefone. Se P underline telefone for igual a vazio, então valem as mesmas regras, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar como se fosse um registro seguinte. Erro, type, vai aparecer a coluna type e o valor erro. E uma coluna MSG vai mostrar assim, ó, telefone é obrigatório, MSG. E também a gente dá um leave proc para acontecer o seguinte, caso o telefone não tenha sido informado, a gente não passa dessa linha de execução. A gente seleciona, a gente lista essa linha como um registro e para a execução da procedure. Agora, Então, caso esse todos os dados leave proc, ele para a execução? ele para a execução da procedure no MySQL, tá? Então, ele executa até aqui e ele para a execução da procedure nesse ponto, tá certo? E aí, o que acontece? Caso ele tenha passado por essa validação, significa que ele tem o nome e que ele tem o telefone, correto? Então, a gente pode fazer um controle de transação, porque a gente agora vai manipular o registro no banco de dados, tá certo? E o que ele faz aqui, ó, inicia a transação. Todo sistema de gerenciamento de banco de dados tem controle de transação, porque a gente pode tentar inserir um registro e retornar erro. Se isso acontece, a gente não compromete os registros que lá já existem, tá certo? Ou se houve um erro na transação, por qualquer que seja, os dados não são comprometidos e, portanto, não há finalização de transação, tá? O que acontece aqui, para a gente dar esse comando? A gente vai fazer um start transaction, tá bom? Ponto e vírgula no final, que aí a gente vai agora fazer algumas validações, tá? Eu vou dar umas quebras de linha para a gente consiga visualizar melhor aqui, tá? O que a gente faz então, caso todos os dados tenham sido informados? Então, vamos considerar o seguinte, a gente tem um parâmetro chamado P_ID. Esse PID é o que a gente espera como valor da chave primária. E esse controle a gente precisa fazer na aplicação. Se a gente passar -1 para procedure, significa que é um novo registro. Se a gente passa algo diferente de -1, significa que é um registro que já existe no banco de dados e que a gente quer atualizar, tá? Essa é uma regra que foi predefinida aqui, é assim, isso é obrigatório? Não, essa foi a regra que a gente determinou, tá? Então, o que vou colocar de comentário aqui é o seguinte, ó, caso esteja em modo de inserção de registro. O que a gente faz aqui, ó, if P_ID igual -1, then. Então, se o primeiro parâmetro da procedure for igual a -1, a gente considera que a gente está trabalhando em modo de inserção de registro, tá? Inclusive, eu vou eliminar uma variável ali em cima daqui a pouco, tá? Que a gente declarou. Não há necessidade dela. O que acontece? A gente vai fazer assim, ó. Caso esteja em modo de inserção, a gente insere o registro. E aí, para a gente inserir um registro na tabela usuário, o comando é bem simples, né, pessoal? É um insert into usuário. Quais colunas que a gente vai manipular? A primeira é nome, a segunda é telefone. Insert into usuário, values. Quais valores a gente vai inserir? P_nome, que é o parâmetro que a gente declarou que é um parâmetro de entrada na declaração da procedure, e P_telefone. Esses são os parâmetros. Depois do registro inserido, a gente recupera qual foi o ID gerado na transação, tá certo? Recupera o ID gerado na transação. E a gente consegue fazer isso assim. Eu vou devolver para esse mesmo parâmetro aqui, ó, que é uma variável, o valor da transação. A gente inseriu o registro 33 lá agora há pouco.
Então, o próximo registro inserido, por ser um campo autoincremento, será o 34, né? Então, a gente vai fazer assim, ó, set p underline id igual last underline insert underline id, que é uma função do MySQL, tá certo? Last insert id retorna qual foi o último ID nesta transação gerado pelo banco de dados, tá certo? Muito bem. Isso vai tornar possível o seguinte: se eu inserir um registro e não limpo o formulário, e aí vou lá e altero o nome ou o telefone, por exemplo, ele já atualiza esse próprio registro, tá certo? Agora, se este parâmetro p_id for diferente de -1, é o caso do else, né? Então, se for diferente de -1, significa que a gente está em modo de atualização de registro. Para que a atualização se efetive no banco de dados, tá bom? A gente vai precisar setar uma variável específica. Isso é justamente por uma situação de servidor. Às vezes, quando você coloca isso online, e aí cada servidor funciona de uma maneira específica, talvez seja necessário que a gente sete uma variável de ambiente do seu banco de dados, tá? Que é set SQL underline safe underline updates igual a 0. Isso torna possível que a gente rode o comando update dentro da procedure, tá bom? O que a gente faz aqui é o seguinte: atualiza os dados. Como que a gente atualiza os dados de uma tabela? A gente faz o comando update, o nome da tabela, usuário. Set, que são as colunas, a gente vai setar nome, vai ser igual ao que chegar no meu parâmetro nome, p underline nome. Depois a gente tem telefone, vai receber p underline telefone. E aí tem uma condição, né? A gente vai atualizar o usuário onde a coluna usuário underline id seja igual ao que chegou no parâmetro p underline id, tá certo? Então, o que chegar no parâmetro vai ser o valor da chave primária, e com ela a gente vai colocar a condição para fazer o update na procedure. Então, aqui a gente consegue encerrar o if, tá? End if. Tem algumas outras situações que a gente precisa tratar aqui, tá? Por quê? Pode ser que tenha ocorrido um erro na transação, tanto da inserção quanto da atualização de registro. Pode ser que, né? Em que casos isso acontece? Se de repente você não tratou lá na aplicação um apóstrofo desse jeito assim, ó, esse caractere aqui, ó, isso daí costuma bugar a nossa procedure, porque ele vai imaginar que você está abrindo ali uma string ou fechando uma string. É um caso em que isso pode acontecer caso você não tenha feito tratamento, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é verificar se houve alguma exceção, tá? Então, vai ser assim, ó. Caso não tenha inserido ou atualizado um registro por causa de uma exceção. E aí a gente verifica esta variável aqui, ó. Esta variável é xc, tá bom? If é xc igual a 1, then. O que a gente vai fazer caso tenha acontecido uma exceção? A gente vai dar um rollback. Esse rollback desfaz qualquer outra coisa que a gente tenha manipulado no banco de dados. Por exemplo, se a gente vai fazer uma inserção de registro em cascata, em uma tabela, e depois pegar o ID e inserir em outra, caso a primeira tenha retornado sucesso e a segunda retornado erro, ele desfaz aquela primeira ação. Esse é o que o rollback faz no MySQL. Abençoado. E a gente vai retornar. Esse é abençoado. Esse rollback é legal demais. Para fazer no controle de transações, costuma salvar a pele do desenvolvedor, né? Evita gravar os negócios faltando informação, né? Isso aí costuma salvar a nossa pele. Agora, qual vai ser o padrão comportamental quando houver um erro, tá?
A gente vai sempre tentar retornar mensagens da seguinte forma. Type é uma coluna, MSG é outra coluna, tá? Então a gente vai fazer assim, ó, select, eu vou colocar aqui, ó, -1 as ID, porque eu estou esperando que o banco de dados retorne para mim qual foi o ID do registro que eu inseri, ou qual foi o ID do registro que eu atualizei no banco de dados. Nesse caso, ele não inseriu nem atualizou nenhum. Então, eu vou retornar -1. Aí ele vai retornar assim, ó, erro as type. E uma mensagem, ó, ocorreu um erro ao registrar o usuário. E registrar é uma palavra genérica, né? Que tanto serve para inserir quanto para atualizar um registro, né? MSG. Então, se não retornou nenhuma exceção, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um commit. Você já deve ter visto esse comando aí com a Miriam, né? O commit, ele encerra a transação, né? O que você tentou fazer no banco de dados, ele como se tivesse colocado um ponto final. Ó, aconteceu. Então, o commit vai efetivar a operação no banco de dados. A gente vai dar um select p_id, que é o parâmetro que a gente manipulou aqui, ó. Se a gente insere o registro, ele vai no banco de dados e pega qual foi o valor inserido. E se a gente atualizou o registro, ele vai simplesmente repetir qual foi o passado lá em cima no parâmetro de entrada, tá bom? Esse cara vai retornar numa coluna ID. Ele vai retornar o seguinte, nesse caso, sucesso, as type. Que aí eu consigo medir o que foi que aconteceu no banco de dados, tá? E a seguinte mensagem, ó, usuário registrado. Usuário registrado as MSG, tá bom? Depois disso, a gente vai finalizar o nosso if aqui, ó, o segundo, né? End if. E depois a gente vai dar um end, só que esse end aqui é o end da procedure. E aí, como a gente encerrou a procedure, a gente vai colocar 2 caracteres cifrão, $2, né? A gente usa o PHP dólar, tá? Feito isso aqui, então, pessoal, a nossa procedure ficou pronta, tá? Eu vou copiar o conteúdo dela e vou lá no MySQL Workbench para rodar esse comando SQL todo, tá bom? E aí, depois dessa procedure registrada, o que a gente vai fazer é alguns testes. Geraldo, vai lá no tá? final para mim, por favor, de novo. Tá no finalzinho aqui, tá na última linha, ó, a linha 61. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui depois vamos no banco de dados, vamos no MySQL, a gente vai rodar essa procedure para que ela fique registrada no banco de dados, e toda vez que a gente chamar essa procedure, ela vai precisar inserir ou alterar um registro na tabela. Esse vai ser o conteúdo de hoje, tá bom? É quase que uma revisão da disciplina de banco de dados e banco de dados avançado. E aí os próximos passos serão manipular essa tabela por meio de um web service. Tranquilo? Tranquilo. Posso então passar lá para o Workbench para rodar essa procedure? Pode. Aqui eu já rodei, já deu certinho. Tá certo. Ó, eu vou rodar aqui no Workbench, tá? Eu já rodei também e deu errado. Deu errado? Já eu envio o arquivo atualizado, tá bom, pessoal? Eu vou simplesmente rodar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Ele executou aqui, ó, procedure, tá bom? Quando a gente vem aqui e atualiza os nossos bancos de dados, ele mostra que tem uma história de procedure, p_salve_usuário. Aí vamos fazer o seguinte, vamos rodar a chamada, eu vou aumentar aqui um pouquinho a fonte. Assim, ó, call, que é a chamada da procedure, p_salve_usuário, tá? Onde eu vou passar aqui primeiro -1, segundo eu vou passar um nome, tá bom? Vou colocar um nome feminino, que a gente não tinha colocado ali no primeiro teste. Vamos colocar um número de telefone aleatório, tá? Então, eu vou simplesmente digitar alguns números aqui, tá bom? Mas antes de rodar esse comando, eu vou fazer assim, ó, select * from usuário. O que eu tenho na tabela de usuário?
nada, tá vendo? Nada, nenhum registro. Quando eu rodo essa procedure aqui, o banco de dados vai retornar para mim aqui, ó, 1, que foi o ID gerado na transação, sucesso, que foi o tipo retornado, e usuário registrado como mensagem. Vamos ver então na tabela usuário se esse registro realmente consta, tá? Olha só, eu tenho o usuário 1, Maria, e que tem o número de telefone. Funcionou, tá? Então, como eu tenho o usuário 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar 1, que é o valor do ID, e vou colocar assim, Maria Clara, por exemplo. Vou atualizar o nome desse usuário. Vou rodar aqui a procedure. Ele retornou de novo, ó. 1, sucesso, usuário registrado. Só que eu passei 1 é o valor da chave primária. Vamos ver o que acontece lá na tabela usuário. O registro foi atualizado, ó. O nome agora é Maria Clara, tá certo? Se eu passo aqui -1, aí eu vou colocar assim, ó, Pedro. Vou colocar um outro número de telefone, um valor aleatório aqui, não representa o número de telefone, tá? Executei. Ele mostrou a seguinte mensagem aqui agora, ó. Vai retornar rapidinho. 3, sucesso, usuário registrado, tá? Eu vou ter que verificar por qual motivo ele pulou o ID 2. É bem provável que... Aliás, eu como botei para executar rápido, e segurei as teclas Ctrl Enter, ele rodou 2 vezes o comando, tá bom? Vou só tirar esse registro daqui, para que a gente não fique com esse lixinho lá no banco de dados. Mas ele registrou o 2, registrou o 3. Ele mostrou aqui rapidinho, tá? Ele mostrou muito rápido o resultado da segunda chamada. Tá? Vou deixar o registro 2. Então, temos 2 usuários, significa que a procedure funcionou. O que eu vou fazer aqui agora é tentar rodar a procedure sem informar o nome, tá? Com o nome vazio. Vou tentar executar e vai retornar para mim o seguinte, ó. Type, erro e nome obrigatório como MSG. Então, eu vou colocar um nome aqui, e vou deixar o número de telefone vazio agora. Número de telefone vazio, ali ó, telefone é obrigatório, tá? Então, a procedure vai tratar pra gente algumas situações específicas. Eu vou tentar mudar o nome do segundo usuário, Everaldo, Pedro, para João. Só um segundinho só para concluir aqui. Fazendo o update, tá? O ID 2, eu vou rodar ali. Olha, eu não consigo atualizar o registro se eu apago o número de telefone. Essa ficou sendo a regra. Vamos lá, Arthur. a gente consegue mostrar essa variável mensagem lá no site? Na No site não. interface? É, na Consegue, interface? consegue sim. Ah, Porque a gente vai legal. tratar ela, a gente vai transformar esse registro num vetor do PHP, num array. E esse array PHP ele vai se tornar um JSON, uma informação estruturada em texto, textual. Então, lá no jQuery eu consigo pegar esse JSON e mostrar na tela a mensagem que vem do banco de dados de validação. Legal, né? Legal, gostei. Bacana. Isso aí. Por isso que essa disciplina se chama Tópicos Especiais, que são coisas que a gente não faz geralmente na programação clássica, tá certo? Olha, por hoje a gente vai parar por aqui, que eu vou parar de gravar. Esse conteúdo já vai para o YouTube, vai para o Moodle e as próximas aulas também serão gravadas, tá bom? E aí a gente consegue fazer uma espécie